Alô, torcedor do esporte! Pela primeira vez, aqui no WTV, o conteúdo centrado no Leão da Ilha do Retiro. Hoje, para falar de Daniel Paulista, trabalhaço no Remo e agora, novo treinador. Tá de volta o Visão para Jogo, quadro onde a gente analisa essas questões dos porquês do futebol, todo o passado tático do futebol, a gente começa a analisar por aqui. O Sport contratou o Daniel Paulista, já estreou, é verdade, não tão bem assim na Copa do Nordeste contra o Ceará, ainda assim, muito identificado com o Sport, iniciou a trajetória como treinador na equipe do Sport, mas retorna agora, depois de um trabalho sensacional no Remo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai entender agora todas as nuances, tudo que faz do Remo uma das sensações da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, com o Daniel Paulista. Para te explicar, Matheus Santana, tens um estudo sensacional, a gente cobre bastante o Remo por aqui também, e agora a gente traz alguns pontos bem interessantes de como o jogo do Daniel Paulista no Remo pode se aplicar à situação que ele tem no Sport nesse momento. De fato, né, Vitinho? Ele fez um grande trabalho no Remo. A torcida do Remo tá sentindo a saída dele, não à toa, né? Tava muito bem. Sim. Remo tá numa colocação até que surpreende. Foi o Antônio Oliveira pra lá também, né? Também. O torcedor do Sport sabe como é que é, né? Foi uma troca direta praticamente, né? Veio o Antônio Oliveira pro Remo e aí o Sport consegue o Daniel Paulista, um cara que, na minha opinião, tem tudo pra fazer esse time do Sport render muito mais, tá? Porque o que ele fez com o Remo, com o material que ele tinha no Remo, assim, foi surpreendente. O Remo está num lugar onde a gente não projetava nesse início de Série B. Foi bem surpreendente e, de fato, não só os resultados, mas o desempenho também, cara. Porque foi um time muito encaixadinho. Sim. A gente vai explorar na análise como defendia, como atacava e quais as ideias do Daniel Paulista. É importante frisar, o Remo sobe da Série C para jogar a Série B, né? E nesse momento briga por acesso, pela baita campanha que fez com o Daniel Paulista. Enfim, antes deixa eu te pedir uma coisa, tá? Deixa o like, ajuda muito, de verdade, é muito fácil pra você, importa demais pra gente. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é o conteúdo relevante, mais ele divulga, ele passa pra frente o nosso conteúdo, beleza? E ó, mais de 90% das pessoas que acompanham o canal não estão inscritas. Dá esse voto de confiança, se inscreve aí, a gente vai trazer mais vídeos do esporte ao longo do ano também, a cobertura não para, então se você estiver inscrito você não vai perder nada, beleza? Vamos pra análise, vamos começar a entender. Já prometer pro torcedor do esporte, tá? Que a gente vai criar uma playlist agora do esporte, já temos uma análise do Zé Lucas no forno, e assim, reforços chegando no esporte, a gente vai dar uma atenção também toda especial. Exatamente. Vamos entender então como esse time do Remo, o último trabalho do Daniel Paulista, que surpreendeu pra caramba todo mundo, defendia, tá? A gente começa pela parte defensiva, 20 anos, mostrando que a equipe do Remo sempre demonstrou ser uma equipe muito encaixada, tá? E isso é trabalho, isso é conjunto, é de fato um time que sabia o que o treinador gostaria de executar, e a gente percebe aqui nesse momento que o Remo defende num 4-4-2, tá? Com os dois jogadores ali mais na frente. Ora, o Janderson, que era um dos pontas, descia para fazer essa marcação, auxiliar na marcação desse meio campo, fechar a segunda linha. Ora, a gente via o Viseu ou até o próprio Adailton. Quem ficava descansando um pouco mais era o Pedro Rocha, que de fato é o jogador da finalização, tá? Então a gente vê como o time do Remo defendia de forma compacta, né? Com o trabalho do Daniel Paulista, a maioria das chances que as equipes conseguiam contra o Remo ou era numa transição muito rápida para pegar equipes organizadas, ou era, como a gente viu aqui, num chute de fora da área. Então, o que a gente quer mostrar nesse início de vídeo, que o Remo era uma equipe muito organizada. Eu ia falar Grêmio aqui, não. O Remo. O Remo... Se fosse o Grêmio, o torcedor ficava feliz também. É verdade, né? Porque o Grêmio não tá muito bem, né? Não. O Remo é uma equipe muito organizada. E nesse momento aqui, a gente vê que defende com 7, tá? Porque nessa jogada, tanto o Janderson contra o Pedro Rocha e o Viseu não voltaram. Mas é um time bem compacto, aproxima bem suas linhas, deixa os jogadores para puxar um pouco mais esse contra-ataque, descansando um pouco mais, e aí você tem, quando o Remo recuperava essa bola, um ataque muito rápido, muito direto. Exatamente. Mas era um time que sempre tinha superioridade, tá? No setor ali defensivo. A equipe do Remo dificilmente deixava espaços ou estava em inferioridade nesse momento. Então, um time bem organizado, tá? Mais uma vez a gente vê contra o CRB, aqui até o Poveda que tá na bola, ou Vila Nova, na verdade, e aqui até o Poveda que tá na bola, a gente vê uma linha com 5, tá? E isso também era comum, às vezes descia um volante ou jogavam-se com 3 zagueiros, né? Aí a equipe fazia os 2 alas ali recompor também, fazia um 5 mais 3. Então, o Remo do Daniel Paulista variou um pouco de esquema, tá? E é até importante entrar nesse gancho aqui pra gente abordar isso. 4-3-3 é a ideia base desse Daniel Paulista que ele aplicou no Remo. Mas também, devido a ausências, aí a gente tem a lesão do Jaderson, que era um meia muito criativo, o Janderson também se lesionou em certo momento, ele foi para um 3-5-2, e aí Felipe usando Viseu muito... também perde tempo lesionado, né? E aí você perde a referência, tem que jogar com um ataque mais móvel de Pedro Rocha e Adailton.
O Marcelinho perdeu jogos por suspensão e por problema de lesão também. Enfim, Alan Rodrigues, que é um ala muito... que apoia muito também, se lesionou, acabou ficando fora da equipe. E mesmo com as lesões, ele foi achando soluções, manteve o padrão e até mudando de esquema ele manteve o padrão. O que é o padrão desse Remo? A gente vai entrar daqui a pouco na parte ofensiva, tá? Mas primeiro, mostrando como é a equipe que se defende bem e geralmente tem superioridade numérica no setor, tá? Até nessa jogada, é uma jogada que o Vila Nova inverte bem, mas você vê como a recomposição, os jogadores balançam rápido também, e aí já acaba igualando ali dentro da área. Então, assim, isso mostra muito treino, muita orientação e que, de fato, essa questão da defensiva, pós-perda, como a gente vai entrar agora também, estava muito bem treinada. E aí é muito mérito do trabalho, Vitinho. O que o torcedor do Sport pode esperar, então, né? 2 linhas muito próximas e compactas. Não exatamente com todos os jogadores envolvidos no sistema defensivo, porque a transição é importante. E ter jogadores mais à frente, preparados para contra-atacar, é um dos quês do trabalho do Daniel Paulista, né? Exatamente. Principalmente no Pedro Rocha, que é um ponta finalizador, que puxa muito bem os contra-ataques. O Janderson, cara totalmente da velocidade, estava servindo muito bem ali. E até na figura do centroavante, principalmente esses 3 caras, tá? Sim. Quando o Remo recuperava a bola, já ligava-se esses caras, e aí o Remo puxava um contra-ataque muito rápido. Dá pra gente esperar isso no esporte também. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais até nas peças para ver como é que pode projetar. Agora, falar da pressão pós-perda, tá? O Remo perdeu essa bola no campo ofensivo, e aí rapidamente o time num bloco alto, tá? Da intermediária para cima. A gente vê os defensores aqui, o Klaus e também o Reinaldo. O Reinaldo tá um pouquinho atrás ali, mas é o último homem, tá? Você vê como o Remo recupera rápido essa bola. E aí, quando as equipes do Daniel Paulista, e até me baseando propriamente no Remo do Daniel Paulista, recuperam essa bola, a gente vê que é rapidamente ligado ali no ataque. E essa jogada tenta terminar numa conclusão, né? Como vai acontecer aqui. O time do Remo sempre foi um time muito objetivo, tá? E essa parte de terminar jogadas também é um ponto fundamental do jogo do Daniel Paulista, até para você não gerar um contra-ataque, né? Do contra-ataque. Exatamente. Mais uma vez aqui, então, uma recuperação no campo ofensivo. A gente vê como rapidamente tenta-se achar uma solução. Quase deu um tapa aqui no celular. Quase foi pro saco a nossa análise aqui, mas tá tudo certo. E a gente continua aqui. Mais um lance muito direto do Remo, onde, logicamente, procura-se o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha é o cara que centralizava muito essas jogadas. Sim. E aí você pode ter, tá? Já falando, então, de peças. O Barleta talvez seja o cara hoje mais procurado ali do ataque do Sport. Tem o Carlos Alberto, que acabou de chegar, que pode ser essa figura também. Chega com essa responsabilidade pelo valor investido, né? Exatamente. Você pode ter o Lucas Lima como um jogador que joga do lado do campo mais para dentro e consegue ter a finalização, dos melhores momentos do seu jogo. Se tem, por exemplo, no Remo, um dos caras que se destacou no final da passagem do Daniel Paulista, o Adailton, né? Com a lesão do Viseu, o Adailton, um centroavante um pouco mais móvel, passa a ser mais utilizado e tem gols marcados. O Pablo, apesar de não tão móvel assim, mas tem dentro do seu jogo a tendência de se movimentar, de sair da área, de conseguir atacar espaço também. Então pode ser um jogador a emular isso. O próprio Gonçalo Paciência, né? Não é um 9 fixo de referência, pesadão, não, ele consegue ter movimentação também. Então, pensando nas peças, é um jogo que combina, ainda mais quando você vai falar no Hereda, né? E aí eu sei que você vai falar dos alas do Remo nessa análise, eu acho que é importante pensar no Hereda mais do que o Igor Cariús, mas os dois, em determinada medida, como caras muito protagonistas, que devem ser, pelo menos, muito protagonistas nesse esporte do Daniel Paulista. Esse ponto é fundamental. A gente ia chegar nesse momento, mas já adiantando então para o torcedor, já dei um spoiler aqui. Cara, os laterais do Remo participam ativamente da construção de jogo da equipe. Com bola, cara, são laterais que disparam. Sim. E aí você tem sempre um volante vindo fazer essa saída, você faz uma saída em 3, e aí os laterais dão bastante essa largura. Tanto o Pedro Rocha quanto o Janderson fechavam para jogar como meias, sim, e aí ficavam ali naquela fase onde conseguem ser mais terminais, né? Conseguem concluir uma jogada. Cara, o Marcelinho pelo lado direito, ele disparava o tempo inteiro toda a jogada, essa era a orientação. De repente, esse cara pode então ser o Hereda, sim, né? E daí do lado esquerdo a gente tinha o Sávio, tinha o Alan Rodrigues, que também apoiavam bastante. Não tanto quanto o Marcelinho, mas apoiavam bastante também. E aí pode ser a questão, né? O Igor Cariús não tem tanto essa característica quanto tem o Hereda. E aí pode ser algo parecido com o que havia no Remo. E assim, o Marcelinho tem uma Série B muito boa. Um dos melhores jogadores de corredor direito da competição. Ainda assim, o Hereda é muito acima, tá? O Hereda, de fato, é um jogador que tem uma Série B de muito destaque no CRB na última temporada. Vai ao Sport e, assim, o que diferencia pra mim o Hereda é a qualidade do cruzamento. Mas bate bem na bola o Hereda, cara. Então, assim, é algo que dá pra entender como
um jogador a ser potencializado pelo Daniel Paulista nesse trabalho, né? Então, de fato, você está colocando aqui um ponto que eu também concordo. De repente, o Daniel pode executar o plano de jogo dele no esporte com mais qualidade, né? Sim. Em algumas peças ali. Talvez... Numa competição mais difícil também. Numa competição mais difícil também, de fato. Isso é um ponto a ser observado, né? Mas vamos voltar para a análise aqui para mostrar, de fato, como o Remo sempre jogava direto, né? Com esses jogadores que eu citei. Tanto o Janderson quanto o Pedro Rocha. Você vê que na jogada aqui, o Pedro Rocha tá chegando aqui atrás, tá? Tá o Viseu e provavelmente é o Jaderson aqui, fechando junto ali. Então é um time muito objetivo. Recupera a bola no campo defensivo, rapidamente tenta concluir essa jogada. A defesa até consegue concluir, né? Cortar esse corte, mas, de fato, é um time muito objetivo. Aqui a gente vê o Pavani, tá? E assim, a função... eu vou até pausar um pouquinho o vídeo aqui para falar exatamente o seguinte. O Remo jogava com 3 jogadores no meio campo. Sim. Um mais fixo, fazendo essa saída, provavelmente era o Luan, Caio Vinícius. Sim. Aí você tinha Pavani, Pedro Castro, enfim, jogadores que variavam ali, o Jaderson. Mas sempre 2 jogadores de mais chegada e um para fazer um pouco essa saída. E aí você tem no esporte o Zé Lucas, que é um jogador promissor, que a gente vai trazer a análise aqui, que é um cara mais da saída. Sim. Você tem o Rivera, que é o volante, o Riveiros era outro também, né? O Rivera, que é o primeiro volante da equipe do esporte, e aí você tem o Sérgio Oliveira, que é um cara também da saída, né? O Rivera provavelmente vai ser esse jogador para sair, fazer a construção de jogo ali mais de trás, e aí você tem o Zé Lucas e também o Sérgio Oliveira para ter um pouco mais de liberdade no jogo. Sim. Pode funcionar, tá? Da mesma forma. E quando você compara em questão de peça, né? Você vai pensar, o Caio Vinícius é um jogador que vai bem defensivamente, que tem bastante pegada, mas é complicado você confiar todo o seu sistema de saída de jogo no Caio Vinícius como o cara da saída. O Pavani já um pouco mais qualificado, o Jaderson acho o melhor dos 3 em questão de qualidade técnica e entrega física também. Mas assim, esse trio que você menciona do esporte, principalmente com a chegada do Zé Lucas, que é bem interessante, talvez dê esse a mais ao trabalho do Daniel Paulista, que vai ter que subir degrau, né? Porque sobe em nível de competitividade também. Então, entender se o degrau que esse trabalho do Daniel Paulista vai subir ou tende a subir vai ser de fato o necessário para competir a nível de Série A de Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. A gente vê como aqui foi uma pressão do Pavani, no caso. Vou até voltar aqui, tá? O bote que ele dá ali, porque a equipe do Remo está direcionada, orientada para pressionar. Sim. E no campo ofensivo de novo. Então ele chega, diminui, rouba essa bola, rapidamente tenta construir uma jogada, tá? Não é um time que vai ficar, pelo menos o Remo do Daniel Paulista não era um time que ficava tocando essa bola, sim, ali sem objetividade, de repente para cozinhar um pouco o jogo. Não, era um time muito objetivo, como a gente traz aqui na análise, né? Você vê que todas as jogadas geralmente acabam numa finalização ou numa tentativa de. Sim, então, sim, a equipe do Remo era uma equipe muito terminal, né? E a gente pode esperar essa característica no time do esporte também. Aqui a gente vê uma roubada de bola do Alan Rodrigues, que é o ala, né? Fechando por dentro ali e rapidamente ligando o ataque para finalização no gol. Aqui uma quebrada, tá? E a gente vê onde estava o Marcelinho nesse momento, que é o lateral direito, tá? E aqui nessa partida era um 4-3-3 mesmo. Não era um ala, o Marcelinho. Mas ele de fato vira um ponta em vários momentos. E foi uma bola quebrada pelo goleiro, onde ele estava posicionado. Você tem ele aqui ganhando essa casquinha, você tem o Janderson aqui já atacando o espaço, e aqui é uma situação de 2-2 ali do outro lado, né? Então, o Remo conseguia gerar superioridade no campo ofensivo, que é uma coisa difícil também de acontecer, com né? certeza. Porque as equipes geralmente sobra um jogador na defesa, né? Então, a maioria das equipes não deixa esse espaço, mas o Remo conseguia, com a subida de um lateral, de um elemento surpresa, gerar essa igualdade numérica ali e, ganhando as disputas, ter uma superioridade no campo ofensivo e finalizando a jogada rapidamente, tá? Mais um exemplo aqui de como o Remo é um time direto. E como a gente pode esperar o mesmo também da equipe do esporte. Você vê como o contra-ataque é puxado em velocidade e termina essa jogada numa conclusão, né? Sempre com opções, né? Os jogadores chegam juntos. Sim. Dificilmente você vai ver um jogador isolado nessa equipe do Remo, agora no esporte do Daniel Paulista. Dificilmente você vai ver um jogador isolado. Pelo menos essa sempre foi a ideia. E aí, sempre concluindo as jogadas em gol, tá? Agora mais uma situação onde o Marcelinho, novamente, o ala da equipe, lateral da equipe, a ala aparece por dentro. E olha quantos jogadores, cara, você tem nesse frame aqui, né? Do Sim. Remo no campo de ataque. Então, um time que povoa bastante. A parte física foi muito importante para esse time do Remo funcionar, tá? A gente tem o NASP, que é um centro de inteligência muito bom do Remo ali, de recuperação física de jogadores, Sim. preparação física. Vamos ver como é que o esporte vai tratar essa questão física que é essencial para o jogo do Daniel Paulista. Se você tem um time que defende encaixadinho e que também ataca com bastante gente, você tem um time que corre muito. Claro, sim. Então, essa é uma parte fundamental, Vitias, para o jogo do esporte. Muito em transição, né? E muito apostando nessas vantagens físicas para gerar, de fato, as melhoras e as situações de gol, né? Então, de fato, é importante ter essa entrega física ainda maior, né?
e o Sport vai ter que trabalhar esse lado também. Claro, é um time que disputa só o Campeonato Brasileiro agora, depois de cair na Copa do Nordeste, né? Então, assim, é um time que vai ter um jogo por semana, mais ou menos ali, 2 jogos por semana em semanas só mais pro final do campeonato. Vai dar pra fazer esse estilo de jogo do Daniel Paulista. Acho que nisso não vai ter tanto problema assim. Mas de fato, assim, é importante salientar que o Pedro Rocha só tem um ano que ele tem pelo departamento médico do Remo, né? Não teria esse ano em provavelmente qualquer outro clube. Tanto que até que o Sport sonda a contratação do Pedro Rocha em determinado momento com a chegada do Daniel Paulista. Então, mostra como é importante esse centro de saúde e inteligência para recuperar jogadores e ter, dessa maneira, por exemplo, a possibilidade de contratar o Marrone, né? Que foi um cara que chegou agora também. Enfim, acho que é um Remo que trabalha bem essa parte. O Sport, logicamente, vai ter no preparo físico uma das principais pontos de evolução ainda. Vai ter que dar uma atenção fundamental nisso, porque a parte fundamental do jogo é do Daniel Paulista, né? Até nesse lance, cara, você vê como tá o Janderson aberto, Pedro Rocha por dentro, aqui pela direita, bastante liberdade ali. Tá o Viseu aqui meio escondido, e do outro lado tem o Sávio e o Marcelinho tá na área também. Então, os dois laterais participando dessa conclusão de jogada. Vamos ver, cara, qual vai ser a orientação pro Hereda, pro Cariús, de fato. Nessa primeira partida, a gente estava olhando o posicionamento médio dos jogadores do Sport contra o Ceará. Os laterais já tiveram muito mais liberdade, tanto o Hereda quanto o Cariús. Inclusive o Cariús até um pouquinho mais à frente no posicionamento médio ali, até me surpreendi com isso. Mas de fato, os laterais são fundamentais, né, para a construção de jogo das equipes do Daniel Paulista. Você vê como no Remo eles participavam ativamente o tempo inteiro. Aqui uma situação onde eu quero mostrar a largura do time, tá? É um time que, por usar muito seus laterais, alarga bastante o campo e dificulta essa marcação mais fechada do adversário, né? E você vê o que você falou, né? Por dentro os jogadores aqui, ó. Exato. A estrutura que você indicou, né? O primeiro volante para fazer a saída com 2 médios, 2 alas bem abertos e 2 jogadores mais à frente. Pelo menos isso foi o retrato dos jogos finais do Daniel Paulista no Remo, né? Exatamente. Então um cara que mostrou adaptação, né? Você vê como ele foi inteligente também, né? Para lidar com a ausência de peças que ele tanto tinha. E aqui um cara que, tudo bem, ele errou essa finalização, mas um cara que o Sport vai precisar achar talvez, tá? O jogador para finalizar com qualidade, mais qualidade essa jogada. Porque o Pedro Rocha, além de ser um bom finalizador, ele também tem uma mobilidade boa. Ele não é mais aquele cara da velocidade e tal, mas ele ainda tem um arranque, uma certa explosão ali para concluir as jogadas. Eu não enxergo tanto esse cara ainda no Sport. Por isso até sondaram o Pedro Rocha, né? Tentaram a contratação. Mas de repente é um cara pro Sport buscar no mercado. Mas vai precisar de um ponta mais finalizador, tá? Esse cara pode ser o Carlos Alberto. Talvez. Até vejo o Barleta com essa possibilidade, tá? É um jogador que tem esse drible muito aguçado, essa jogada de explosão em contra um marcador, né? A finalização nem tanto, mas assim, é difícil, né? O Pedro Rocha é um cara muito bem estabelecido no mercado, um cara muito bem estabelecido na carreira, experiente, qualidade sempre teve, a questão foi sempre física, né? Então fazer o que ele fez pelo Remo, eu acho que é muito mais algo físico do que algo técnico trabalhado pelo treinador. Agora, de fato, essa característica ajudou muito o Remo, né? E ter a possibilidade de ter o Carlos Alberto para fazer isso, legal. Eu não cravo, tá? Não consigo prometer aqui pro torcedor ficar tranquilo, o Carlos Alberto vai fazer a mesma função que o Pedro Rocha fazia. Mas acho que pode ter, em determinada medida, algo que faça sentido assim, sim. E de repente o Barleta pode evoluir, né? A gente viu que o Daniel Paulista melhorou. Cara, todos os jogadores do Remo melhoraram com o Daniel Paulista. Com certeza. Tá? Você pode ter certeza disso. Então, assim, os jogadores do esporte podem melhorar nisso. O Barleta pode se descobrir cada vez mais um finalizador também. Porque você vai pensar, ele tem destaques no Remo na Série B ao longo de todos os setores, praticamente, né? Você tem o Marcelinho, um dos melhores caras do corredor da direita. O Klaus foi um dos melhores zagueiros desse início de Série B, inclusive sondado pro time de Série A do Campeonato Brasileiro. O Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel. O grande Rocha, destaque, um goleiro destacaço, né? Só talvez no meio-campo não tenha tido esse cara de destaque, até porque o melhor jogador entre eles é o Jaderson, que foi o destaque da última Série C também, e esteve entre os melhores. Esteve no melhor 11 da última Série C do Campeonato Brasileiro. O Jaderson perdeu tempo machucado também. Então talvez só por isso ele não tenha tido um cara de enorme destaque na Série B jogando no setor do meio-campo. Mas assim, é um trabalho do Daniel Paulista no Remo que potencializou os caras individualmente também, né? Legal demais. E pra gente finalizar a análise, Vitinhos mostrando mais uma vez, né? Uma bola bem espetada na esquerda pro Alan Rodrigues, também um lateral bem ofensivo, né? E de novo, o Pedro Rocha sendo esse cara finalizador, esse cara terminal, mesmo contra muitos adversários ali, né, da equipe do Vila Nova, né, conseguindo concluir a jogada, né? Então esse foi o último lance que a gente traz aqui pra vocês, pra mostrar, assim, resumindo, tá? É um time bem organizado, tanto na parte defensiva, mesmo entendendo que o Pedro Rocha e o Viseu não iam voltar o tempo inteiro, defendendo com 8 ali, mas defendendo bem compacto, bem juntinho, obrigando os adversários a estarem muito de fora da área, não terem superioridade no terço final, com bola, um time muito direto, muito objetivo, que tinha muita velocidade, com os meias ali bem móveis, principalmente no Pedro Rocha, esse cara definidor
Vamos ver, cara, como é que isso vai se encaixar no esporte. Eu acho que a questão física é fundamental. Imagino que o esporte vai evoluir, como você falou, tem mais tempo de trabalho, né? Tem mais tempo entre as partidas também, que é fundamental. E vamos ver se o Daniel Paulista consegue evoluir os jogadores como fez com o Remo. Porque o que ele fez com o material que ele tinha no Remo, cara, de fato, é para chamar atenção mesmo e para ele estar de volta no esporte. Com certeza. E assim, em termos de intensidade, eu acho que o esporte vai conseguir igualar a intensidade dos outros times, fisicamente falando, né? Eu não sei se marcar com 8 no nível da Série A do Campeonato Brasileiro vai se sustentar contra um Flamengo, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, contra os times que gostam mais da bola, o Internacional, o São Paulo agora com o Hernan Crespo, né? É questão de... O Fernando Diniz no Vasco, enfim... Fortaleza, Bahia, enfim, alguns times gostam muito da bola na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então não sei se isso vai acabar se sustentando, mas se conseguir trabalhar bem essa transição ofensiva, esse jogo direto, que aciona pontas no 1 contra 1 e consegue ter conclusão de jogada a todo momento, aí sim acho que é um esporte que tende a evoluir e que não se diferencia tanto assim em questão de estrutura do que era com o Antônio Oliveira, né? Sei que o torcedor do esporte não deve gostar de ouvir isso, mas assim, o Antônio também é esse jogador do primeiro volante com 2 médios, 2 pontas insinuantes e um centroavante. É o que tende a fazer, o que gostava pelo menos no Remo, o Daniel Paulista, né? E até para completar, o Remo tinha muita dificuldade quando enfrentava equipes que vinham muito fechadas. Para ter essa posse e com a bola ali construir alguma coisa. Na Série A pro esporte, o esporte dificilmente vai encontrar esse cenário. Bem difícil. Contra pouquíssimas equipes. Né? Equipes que venham só para se defender. Geralmente, pela qualidade dos adversários, são equipes que vêm de peito aberto para jogar aquele jogo mais de trocação. E aí o esporte, usando esse tipo de jogo, de transição rápida, pode ter muito mais sucesso, tá? Com certeza. Pode punir esses adversários de mais investimento, por exemplo. Muito bem, ó, gostou do vídeo, torcedor do esporte? Volta aqui, tá? A gente vai continuar fazendo vídeos, vai ter a análise do Zé Lucas aqui logo menos, beleza? Ó, OWTV, o nome do canal. Anota aí, não esquece, é muito fácil. OWTV. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, para não perder nada dessa cobertura tática do futebol brasileiro e do futebol internacional. Aquele abraço, tamo junto, até a próxima.